Pessoal, então a gente vai ver o passo a passo para resolver contas de física. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler a questão. Significa que tu vai ler com calma, porque tu tem que saber ler as informações que ele está te passando, para poder ir para o segundo passo, que é anotar todos os dados que ele vai te dar. Todas as informações que ele citar, tu vai ter que anotar ali, certo? A terceira coisa que tu vai ter que ver é qual é a pergunta. Na verdade, a gente vai ter que tentar descobrir o que ele está querendo saber. Qual é a pergunta ou o que ele está pedindo para tu calcular. Esse é o terceiro item. O quarto item é tu descobrir qual é a fórmula. E como é que a gente faz isso? A gente vai procurar dentre as nossas fórmulas qual que vai ter os dados, por isso que a gente tem que anotar os dados, e qual vai ter a nossa pergunta, aquilo que a gente quer calcular. Então, se a gente achar uma fórmula que tenha os dados e aquilo que a gente quer calcular, a gente já sabe que aquela é a fórmula que a gente quer usar. O quinto é calcular. Já tem a fórmula, tem os dados, tem a pergunta, então tu coloca os nossos dados na fórmula e calcula. Tá? E o sexto, que é só para a gente terminar, é saber expressar aquilo que tu está calculando. Em física, cada coisa que tu expressa, cada coisa que tu escreve tem a sua própria unidade. Então, você tem que saber expressar corretamente a unidade daquilo que tu está calculando. Então vamos usar o nosso método passo a passo para resolver duas questões de eletricidade, uma sobre carga elétrica e a outra sobre força elétrica. Então, a primeira questão diz assim: um corpo eletrizado com uma carga de 10 microcoulombs deve ter recebido aproximadamente em elétrons. Então, nosso primeiro passo é ler a questão. Certo? Vamos ler de novo com calma. Um corpo que tenha sido eletrizado com uma carga de 10 microcoulombs deverá ter recebido aproximadamente em elétrons. Então, o nosso segundo passo é anotar os nossos dados. Os nossos dados, na verdade, ele nos dá só um dado, que é a carga. Carga igual a 10 microcoulombs, que é igual a 10 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então, a minha carga, ela vale, na verdade, 10 na menos 5 coulomb. E nosso terceiro passo é descobrir o que ele está perguntando. Então, qual é a pergunta? O que ele quer que calcule? Quantos elétrons aproximadamente esse corpo recebeu? Pergunta qual é o número de elétrons. O número de elétrons é o que ele quer saber. E a gente tem um outro dado, que na verdade ele está implícito, que é um dado do valor da carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então esses são os nossos dados. A gente já sabe quais são os nossos dados, a gente já tem a nossa pergunta. Vamos para o nosso quarto passo. A fórmula. Qual é a equação que a gente vai usar aqui? A equação que a gente vai usar aqui é carga igual a número de elétrons vezes a carga de elétrons. Como ele quer saber o número de elétrons, eu já vou deixar o meu número de elétrons ali isolado. Então, o número de elétrons igual a carga dividido pelo número de elétrons. Pela carga do elétron. Então, eu peguei o meu elétron aqui e já passei para baixo, dividindo. Estava multiplicando, quando ele passar para o outro lado do sinal de igual, ele vai dividir. Nosso quinto passo, calcular. Então, agora a gente tem os dados, tem a fórmula, vamos calcular. Nosso quinto passo é calcular. Vamos calcular então. Nosso N vai ser a carga, que é 10 na menos 5, dividido pelo número, pela carga do elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19. Detalhe que ele pergunta para nós ali, ele dá as opções.
E as opções não estão no número exato, significa que a gente não precisa calcular exatamente qual é o número, mas saber só qual é a potência de 10. Então vamos ignorar esse 1,6 embaixo por enquanto, só para a gente ter uma ideia de qual é mais ou menos o valor. Então, divisão de potência, mantém o expoente, mantém a base e isso diminui os expoentes. Então, como ele quer ali somente o valor aproximado, significa que eu não preciso calcular esse 1,6. Então vamos trabalhar só com as potências de 10. Então é 10 na menos 5. Como é uma divisão de potência, eu vou diminuir os expoentes. São 10 na menos 5 menos 19. Então o meu N vai ser aproximadamente, esse é o sinal de aproximadamente, 10 na menos 5 mais 19, o que é igual a 10 na 14. Então ele vai ter aproximadamente 10 na 14 elétrons. Como tu vai dividir por 1,6, ele vai ficar entre 10 na 13 e 10 na 14. Certo? E daí, se a gente olhar ali entre as opções, a resposta seria a letra D. Na letra D ali, ele está dizendo que é entre 10 na 11 e 10 na 15. Como para nós deu 10 na 14, está entre 10 na 11 e 10 na 15. Certo, pessoal? É isso aí. Então, a resposta é entre 10 na 11 e 10 na 15. Vamos aproveitar e já fazer uma questão de força elétrica. Vamos aqui os nossos dados. Lembrando que o sexto passo é tu expressar corretamente a tua resposta. Isso é importante, porque dependendo de quais opções que tu tem como resposta, tu pode escolher a resposta errada. Isso é importante também expressar corretamente. Então vamos lá. O primeiro passo é a questão. A questão diz assim: duas partículas de cargas elétricas Q1 4 vezes 10 na menos 16 e Q2 6 vezes 10 na menos 16 estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 na menos 9 metros, sendo K 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é D. Então essa é a nossa questão. Vamos começar a anotar os nossos dados. Medindo ali Q1 igual a 4 vezes 10 na menos 16. Ele chama outra carga de Q, 6 vezes 10 na menos 16. Certo? Ele diz ainda que a distância entre elas é 3 vezes 10 na 9. Então 3 vezes 10 na menos 9 metros. E por último ele dá aqui o valor do K, ou K0, ele faz aqui, é 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Esses são os dados que ele apresenta. O valor da carga 1, o valor da outra carga aqui é a distância entre as cargas e a constante eletrostática. Terceiro passo, qual é a pergunta? A pergunta que ele faz é qual é a força de interação elétrica entre as duas cargas. Então a gente quer saber a força. Qual é a fórmula que a gente vai ter? Força igual constante elétrica, carga 1, a outra carga, distância ao quadrado. Certo? Então a gente tem aqui força, que é o que a gente está perguntando, e os dados que ele nos dá. Os dados já postos corretamente. Então vamos colocar ali os nossos valores e vamos calcular. Certo? A gente já anotou os dados, viu qual é a pergunta, encontrou a fórmula, agora nos resta calcular. Então 9 vezes 10 na 9, que é o K, vezes a carga 1, 4 vezes 10 na menos 16, vezes a outra carga, 6 vezes 10 na menos 16, dividido, aqui eu preciso sempre ter cuidado, é distância ao quadrado, então é 3 vezes 10 na menos 9
ao quadrado. Lembrem que quando a gente faz uma potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Então, força igual 9 vezes 10. Eu vou deixar a princípio esse 9 indicado aqui, porque eu sei que aqui embaixo vai ter um 9, que é 3 ao quadrado. Certo? Nós poderíamos calcular igual, não tem problema. Aí eu já vou somar aqui os meus expoentes. Lembrando que é multiplicação, então eu vou somar os expoentes. 9 mais menos 16 dá menos 7. Menos 16 dá menos 23. Então, vezes 10 dá menos 23. De novo, 9 mais menos 16 mais menos 16. 32 menos 9 dá menos 23. E 4 vezes 6, que é 24. Certo? E agora a gente faz já o quadrado de baixo. 3 ao quadrado é 9. E 10 a 9 ao quadrado é 10 na menos 18. Então 10 na menos 9 ao quadrado, 10 na menos 18. Certo? Então a nossa força aqui, por isso que eu disse que eu ia deixar esse 9 aqui indicado, que daí eu posso dividir um com o outro, é 24 vezes 10 menos 23. Aqui é uma divisão, então é menos 23 menos 18, então é menos 23 mais 18, isso é 10 na menos 5 cubo. Certo? Se a gente quisesse expressar com um outro símbolo, é 2,4 vezes 10 na menos 4, para ficar em notação científica. Coulomb, aliás, Newton, não esqueça, unidade de força é Newton. Então, resultado dessa questão, 2,4 vezes 10 na menos 4 mil. Pode deixar indicado assim? Pode. Pode deixar indicado assim? Pode também. Certo, pessoal? Por isso, por hoje é só. Valeu. Até a próxima.